Aí galera, canal do Nordeste aqui na área aí. Vamos falar aqui do pré-nordestão e do jogo do Santa Cruz, que foi eliminado aí pelo Floresta nos pênaltis. Vamos passar a notícia aí do pré-nordestão e do Santa Cruz Futebol Clube. De volta aqui para falar do pré-nordestão 2022 do Santa Cruz Futebol Clube, que jogou ontem aqui na Arena Pernambuco. Pelo pré-nordestão já teve aí jogos aí, já tem time classificado já. Santa Cruz 3, Floresta 3, nos pênaltis Floresta 4, Santa Cruz 2, Floresta classificado. Ferroviário 4, Juazeirense da Bahia 0, Ferroviário classificado. Confiança 1, Souza da Paraíba 1, nos pênaltis Souza 5, Confiança 4. O Souza da Paraíba está na terceira fase. E Vitória da Bahia 3, Itabaiana de Sergipe 0. Vitória na terceira fase. Foram esses aí os que estão classificados aí para a terceira fase. Vamos falar agora do Santa Cruz Recife, que jogou aqui e foi eliminado pelo Floresta lá de Ceará. Floresta levou a melhor nesse jogo aí, eliminando o Santa Cruz nos pênaltis. Santa Cruz fez logo 1 a 0 aí no primeiro tempo, com o Pipico, abriu o placar aí. Depois o Floresta empatou aí com o Fábio Alves e terminou o primeiro tempo aí 1 a 1. Então, na volta do segundo tempo, o Santa Cruz fez 2 a 1 através de Vitinho. E novamente Fábio Alves, aos 35, empata o jogo para o Floresta. Mas logo antes dos 40 minutos do segundo tempo, Pipico faz 3 a 2. Mas no finzinho aí, já do jogo aí, um vacilo aí da zaga do Santa Cruz, a bola cruzada na área aí, o Floresta consegue empatar o jogo e faz 3 a 3. A zaga do Santa Cruz falhou, ficou olhando a bola passar na área aí, não deu para Jota e Maílson empatou o jogo por 3 a 3. Aí o jogo foi para os pênaltis, é que nem eu falei ontem aí, o jogo pênaltis não é sorte, é aquele jogador que estava bem preparado e tá isso aí. O Santa Cruz foi eliminado por 4 a 2. Pipico cobrou e perdeu. E Branco Calixto também cobrou e perdeu. E o Floresta fez 4 gols, cobrou 4 cobranças e foi 4 gols. Santa Cruz eliminado aí. Foi que nem eu falei aí, que o Floresta não era bobo aí, eliminou 13 lá da Paraíba e agora eliminou o Santa Cruz. Santa Cruz, o ano que vem aí está só na Pernambucano e Série D. E tem que preparar um bom time aí para a Série D, porque não vai ser fácil aí na Série D. Perdeu aí a arrecadação, porque está fora aí da Copa do Nordeste, fora da Copa do Brasil. E é isso aí, tem que ser na raça. Teve 3 vezes na frente aí, não soube aí administrar. 3 vezes na frente e cedeu o empate por 3 vezes aí. O último gol aí no vacilo aí. Um vacilo grande aí da zaga aí. Acho que ali era Branco Calixto. O cara bota a bola para a área, Branco Calixto ficou ali na bola. O cara vai, entra e faz o gol lá, Maílson. E 3 a 3. Aí foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis, ele estava mais bem preparado, que não perdeu nenhum. Felizmente aí, Santa Cruz é eliminado aí, já foi rebaixado aí para a Série D. Agora é só se programar aí para 2022, só tem Campeonato Pernambucano e Série D. É isso aí, é na guerra, na luta aí, não deu. E bora para frente aí. Torcida do Santa Cruz entrou em campo ontem, invadiu os vestiários lá do time adversário. Não adianta entrar em campo, foi incompetência aí do Santa Cruz. Perdeu muito gol também. Perdeu o gol lá com Itinho, perdeu o gol com Pipico mesmo, perdeu. É aquele ditado ali. Não pode perder. Perdeu, mas na frente pode levar, ele levou. É isso aí, é na luta, é na guerra. Agora, só o ano que vem aí, com o Campeonato Pernambucano e Série D, fora da Copa do Nordeste e fora da Copa do Brasil. A Cruz teve 3 vezes na frente, não soube administrar. Bota 1 a 0, administra, aí ficou indo para frente pensando que era fácil. Não é assim, tem que botar 1 a 0, administrar.
virou 3 vezes na frente. Não pode. Aí vai para os pênaltis. Pênalti não é sorte, não. É saber cobrar bem, é estar mais bem preparado, e eles estavam mais bem preparados. Tem uma coisa lá do Souza na confiança. Eliminou confiança nos pênaltis. Mas isso aí é. Agora esperar o ano que vem aí. Tá um bom time aí para a Série D e voltar aí para a Série C. Não tem mais o que fazer. Não adiantou aí a torcida invadir o campo aí, aquele agredir o jogador do Floresta, nada a ver. Não era nem para invadir Santa Cruz, nem do Floresta. Perdeu, acabou, é dentro de campo. Perdeu dentro de campo. Bora para frente aí. O outro foi mais competente e ganhou, pronto. Então ele estava dentro de campo invadindo, foi vergonha de Santa Cruz de campo, foi vergonha de Santa Cruz da torcida, querendo invadir, querendo bater. Quem vai ser prejudicado? O Santa Cruz. Com certeza vai perder mando de campo aí na Série D aí. E prejudicar o Santa. Para quem invadir? Torcedor que é torcedor, ele perde e acabou. Espera a próxima. Não está querendo agredir, querendo bater jogador adversário, jogador do próprio time. Não adianta. Perdeu dentro de campo. Depois que o juiz termina, perdeu, acabou, não tem mais para onde correr. Agredir o jogador, vai dar jeito para quê? Não vai voltar para cá. É isso aí, perdeu, vamos aí. No próximo ano aí, o Santa Cruz. Os torcedores de tricolor aí agora têm acesso ao campo aí. E é na luta aí. É esperar aí a Série D, esperar o Campeonato Pernambucano e seguir em frente. Ativa o sininho aí na opção todas e deixe seus comentários no vídeo. E os seus comentários é importante. Comenta aí o que você achou aí do Santa Cruz aí, sendo eliminado aí pelo Floresta. Mas é assim mesmo. Vamos para frente aí. Pipico de Herói passou a Vilão. Fez 2 gols aí. Torcida aí estava em campo, ajudou. Que é torcedor ajudou, né? Aqueles que invadem campo que querem agredir, eles não são torcedores. Eles vão só mesmo para bagunçar mesmo. Só para querer bater, querer. O torcedor que é torcedor, ele sabe perder, ele sabe empatar, ele sabe ganhar. Se ganhasse, não estava tudo aí, alegre aí, sem querer agredir ninguém. Então, se perdeu, tem que ficar na dele lá. É assim mesmo. E na próxima, ano que vem, é ir para campo e botar o Santa Cruz da Série C aí. Ajudar o Santa Cruz aí, que não vai ser fácil também a Série D, vai ser difícil. Tem que preparar o time, não é querer pensar que a Série D vai passar fácil, não. Aí o América de Natal aí. Faz tempo que está aí na Série D e não saiu nada, não. Ainda está lá ainda. É isso aí. Notícia do Pré-Nordestão aí, onde o Santa Cruz foi eliminado. Vexame aí de Santa Cruz em campo, vexame da torcida aí, vergonha aí, querendo agredir todo mundo aí, quebrando tudo. Mas é na guerra, na luta. A vida continua aí. Vai para o próximo ano, e no próximo ano tem mais jogos aí, Campeonato Pernambucano, Série D. E aí a campo para torcer, não para estar bagunçando, querendo agredir, querendo quebrar as coisas. É isso aí, foi a notícia de Santa Cruz. Infelizmente aí, queria passar como Santa Cruz, classificado, né? Mas não deu. Paciência. Vamos para a próxima aí, né? Visita lá a minha página do Facebook, @FC Nordeste 1. E me segue lá no Instagram lá do canal, FC Nordeste 2. Já tem time classificado aí. O Floresta vai enfrentar o Ferroviário, é um jogo cearense aí. E é isso aí. Felizmente, não deu para o Santa. Agradecer a todos vocês aí que vão visualizar esse vídeo. Agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal aí. Agradecer aí a Manícola Neto aí, que não inscrito aí no meu canal. Seja bem-vindo aí ao canal FC Nordeste. Um abraço aí a todos os torcedores brasileiros, todos os torcedores nordestinos aí. Em especial aí aos torcedores tricolores, mesmo com a derrota aí. Agradeço a Deus e até o próximo vídeo.